Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula de escola dominical da classe de jovens e a gente vai estar continuando o tema Eu Sou, né? Trabalhando os 7 Eu Sou de Jesus. E hoje é o último Eu Sou. E o último Eu Sou tá lá em João, capítulo 15, e a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem realizar obra alguma, tá? Por que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Primeiro, eu queria que a gente entendesse um pouquinho o porquê dessa alegoria, né? O porquê dessa analogia que Jesus faz. Mais uma vez, ele está falando para o povo judeu, mais uma vez ele está falando para os seus discípulos que estão ali junto dele. Então, o entendimento do ser videira para essa realidade, ele é plausível, dá para entender. Foge, como eu sempre digo, né, da nossa realidade urbana, mas para o povo judeu isso é claro. E tem um plus, como diria aquele famoso técnico de futebol, tem um plus a mais. Né? Jesus utilizou a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada por uma videira. Isso a gente encontra lá nos Salmos 80, de 8 a 16, em Jeremias 2, 21. Inclusive, no período macabeu, as moedas traziam uma videira estampada. Eu vou explicar para vocês o que era o período macabeu, o que foi o período macabeu. Os macabeus fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou de 164 a 37 a.C. Reimpuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. Então, na verdade, foi um período onde Israel foi valorizado como nação. Né? Então, esse era o período. Então, nesse período, as moedas traziam uma videira estampada. Israel era a vinha do Senhor. Deus a plantou. Deus a cercou de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então, Jesus agora vem dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O viticultor é o que planta a vinha, ele é o dono da vinha, ele é o que cuida da vinha para que ela produza grande quantidade com excelente qualidade. Por isso os discípulos poderiam facilmente entender o ensinamento de Jesus ao dizer eu sou a videira verdadeira. Também é notável o contraste estabelecido nessa passagem. Diferentemente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada pela sua falta de fruto, Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Então ele vem cumprir plenamente o simbolismo do ser uma videira que produz fruto. Quando Jesus contou a alegoria da videira e os ramos, aí a gente vai entender um pouquinho do contexto do que estava acontecendo. Se você for ver um pouquinho antes disso, Jesus está conversando com eles e Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Ajudador, aquele que vai estar com vocês. Então é esse o contexto. O contexto é Jesus falando acerca do envio, a gente vê isso um pouquinho antes ainda no capítulo 14, a partir do versículo 15, né? E ele fala, ó, se vocês me amam, lá no versículo 15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro encorajador ou ajudador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Esse é o contexto. Ele está trabalhando isso com os discípulos, ele está ensinando os discípulos. O contexto dessa passagem ele é muito importante. Muito provavelmente o Senhor Jesus contou essa alegoria na noite da ceia, do sacramento da ceia do Senhor. Nessa mesma noite, ele diz quem será o traidor. Isso significa que aquela era a última oportunidade de Jesus advertir seus discípulos antes de ser preso. Então Jesus lhes falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Tal diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele. O ramo que dá fruto é aquele que permanece nele, ao contrário do infrutífero que é cortado, juntado e lançado no fogo. Isso é muito importante, porque Jesus, ele vem trabalhar com os discípulos nesse momento, porque ele sabe que a morte dele era iminente, ele sabe que a morte dele chegaria em breve, então ele já vem dizendo, olha, eu vou deixar com vocês um consolador, eu vou deixar com vocês um ajudador, e é importante que vocês permaneçam em mim, porque pensa, Jesus não estaria mais fisicamente com eles,
Então era necessário que eles estivessem em comunhão com o Espírito Santo de Deus que seria enviado e que eles permanecessem em Cristo para que eles continuassem produzindo fruto. Agora não era mais Jesus ali presente, orientando, dizendo para eles o que tinha que acontecer, mostrando com a própria vida aquilo que aconteceria. Agora, daqui para frente, eram os discípulos sendo testemunhas de Jesus, e para que eles pudessem produzir fruto era necessário que eles permanecessem em Cristo. Então, Jesus precisava aproveitar aquela oportunidade para falar sobre isso. Qual é a explicação da alegoria da videira e os ramos? Ao mesmo tempo em que Jesus disse ser a videira verdadeira, ele também estabeleceu um contraste muito grande entre os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Por isso, a explicação da alegoria da videira e os ramos passa pela resposta da seguinte pergunta: quem são os ramos improdutivos? Diferentes interpretações tentam responder a essa pergunta, tá? Então a gente tem algumas interpretações, eu coloquei aqui 3. Os ramos improdutivos são crentes verdadeiros que perdem a salvação. Então tem uma linha teológica que acredita que algumas pessoas, crentes verdadeiros que estavam ligados à videira e que acreditavam em Jesus, eles em algum momento da sua vida acabaram perdendo a salvação. Eles se afastaram de Cristo e perderam a salvação. E aí, consequentemente, eles são cortados, juntados e lançados no fogo, como o próprio texto diz. A outra interpretação diz que os ramos improdutivos são crentes verdadeiros que são disciplinados por Deus. Então, eles defendem que os ramos produtivos e improdutivos são os cristãos verdadeiros, tanto produtivos quanto improdutivos. Mas diferente da interpretação de cima, que diz que é um crente verdadeiro que perdeu a salvação, o fato de serem cortados não implica na perda da salvação. Esse corte seria um tipo de disciplina que Deus aplica aos ramos improdutivos. E ainda tem uma terceira linha teológica que diz o seguinte: os ramos improdutivos são crentes nominais, ou seja, são pessoas que dizem estar ligadas à videira, mas na verdade vivem uma fé de fachada. Ela é uma fé apenas de perfume, né? Ela é só para mostrar para as pessoas essa fé, mas não é uma fé verdadeira, tá? E aí a gente tem 2 exemplos muito claros dentro do texto, pensando que Jesus estava falando com os discípulos. Você tem Judas e tem todos os demais discípulos que estavam com Jesus. Eles aprendiam de Jesus, caminhavam com Jesus igualmente. No entanto, Judas traiu Jesus e traiu a ponto de depois se matar, né? Porque Pedro nega Jesus, mas Pedro se arrepende e continua o ministério. Mas Judas não. Judas, ele não entendeu o que estava acontecendo. Judas, na verdade, não estava linkado à videira. Judas caminhava com Jesus, Judas ouvia de Jesus, mas Judas não permaneceu em Jesus, né? E essa é a diferença entre Judas e os discípulos. A alegoria da videira e os ramos demonstra tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus. A responsabilidade humana pode ser vista claramente nas palavras: aquele que permanece em mim. Por outro lado, no mesmo versículo, a soberania de Deus também é claramente expressa: porque sem mim vocês nada podem fazer. Então é importante estar linkado a Jesus. O importante é permanecer em Jesus. Para que possamos frutificar, nós precisamos permanecer em Jesus. Na verdade, você nunca vê uma planta fazendo esforço para produzir fruta. Você não vê uma mangueira fazendo força para dar uma manga, ou uma laranjeira fazendo força para dar laranja. Não, ela produz isso facilmente, isso é natural, acontece de maneira natural, à medida que ela é alimentada, ela é regada, a sua seiva, então a sua energia, ela vem daí. Os ramos, eles vêm da seiva que se alimenta do caule, do tronco da árvore, das raízes da árvore. Então, o que acontece, querido? Nós precisamos estar enraizados em Jesus. Nós precisamos estar apegados a Jesus. E tem um livro que chama Enraizados. Eu vou ver o nome direitinho, passo para vocês no WhatsApp. É um livro muito bom de ser lido, vale a pena mesmo. E eu vou mostrar para vocês e mando para vocês no WhatsApp, tá bom? Que fruto é produzido pelos ramos da videira verdadeira? Queridos, missão, evangelização, caráter cristão e fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, e você pode estar observando isso lendo lá Gálatas 5. Então, qual é o fruto? Que fruto que o Senhor espera de nós, estando nós ligados à videira? Ele espera que a gente produza um fruto de evangelização, de missão. Ele espera que ganhemos almas, vidas para Jesus. Ele espera que o nosso caráter seja transformado à semelhança de Cristo, que permanecendo em Cristo sejamos parecidos com Ele. Você não vê um ramo de uma árvore que seja diferente do restante dela, né? Então, para estarmos ligados
ligados à videira e produzindo fruto, nós precisamos produzir o caráter cristão. E terceiro, o fruto do Espírito: alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito para provarmos que estamos ligados à videira. Se estamos ligados à videira, isso vai acontecer naturalmente nas nossas vidas. Que tipo de ramo eu sou? Que tipo de ramo você é? O que produz fruta, ele poda, ou seja, ele disciplina, ele discipula para dar mais fruto ainda. O que não produz fruto, ele corta. Certa feita, Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. Ele olhou para uma figueira e viu muitas folhas. Ele foi procurar fruto e não achou. Aquela figueira anunciava fruto, mas não tinha fruto. Então Jesus fê-la secar. Ela nunca mais produziu fruto. Fruto é o que o Senhor espera de nós e não folhas. Ele não espera que a gente seja um crente bonitinho com todos os trejeitos de crente. Ele espera que a gente produza fruto. É isso que interessa. Ele não se contenta com a aparência, mas ele quer um fruto. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que possamos estar ligados à videira e produzindo fruto para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um beijo. Morrendo de saudade de vocês.